Olá! Está no ar mais uma edição do programa Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Hoje vamos conversar com o arquiteto Araquém Martinho, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da PUC e também coordenador do Escritório de Planejamento de Campinas. Para entrevistar Araquém estão presentes os alunos Thaís Fernandes, Vanessa Guido, Anselmo Caparica e Anderson Botan. Araquém, obrigada pela sua presença. O senhor cursou arquitetura na USP nos anos 50, na época de ouro da arquitetura, quando se construiu Brasília e o Brasil queria ser um país moderno. Esses fatos influenciaram a sua escolha? Primeiro, um agradecimento enorme por estar aqui no meio de vocês, alunos dessa universidade, que é a minha universidade já há 30 anos. A diferença é brutal, né? Se vocês tivessem vivido nesse ano, possivelmente os horizontes de vocês se alargariam por alguns quilômetros, né? O país realmente dava demonstrações de se construir, de virar nação. Aquilo que já havia sido feito, né, na época Vargas, que foi como é que eu organizo enquanto nação esse país, criando, por exemplo, o Correio, né? Correio que passou a ligar todos os estados do país, criando o sistema de rádio, né? Fazendo com que todo o país ouvisse a Rádio Nacional. Quer dizer, as expectativas desse período me parece que eram maiores do que as que vocês tiveram até hoje. E eu espero que daqui para frente a gente retome exatamente a perspectiva que tínhamos na década de 50 de ser uma nação com importância no mundo. Araquém, o senhor mora em Jundiaí e trabalha na universidade e na prefeitura aqui em Campinas. O que te fez vir para cá? Bom, primeiro para Campinas eu vim pela universidade. A universidade, quando se formou, em 1975, quando formou o curso de arquitetura, nos convidou alguns arquitetos de São Paulo e de Campinas, na sua maior parte descendentes da Escola de Arquitetura da FAU, da Universidade de São Paulo, né? Foi assim que eu vim para cá e foi assim que eu comecei a me entender um pouco mais com Campinas e compreender, tendo até que compreender Campinas. Porque, ao montarmos o curso de arquitetura, uma das coisas fundamentais que eu acho que foram muito sérias para a compreensão que hoje a gente tem do território de Campinas, é que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo começou inicialmente por eleger Campinas como local de estudo privilegiado. Todas as disciplinas começaram a se ligar com as práticas que haviam em Campinas. Por exemplo, o professor Toninho, que vocês conheceram, que foi nosso prefeito, né? Durante muito tempo, as práticas que ele tinha com a Assembleia do Povo, de construir com o povo a reurbanização de favelas e, ao mesmo tempo, de construir os centros eclesiais de base, né? O local comunitário onde você discutia as questões de base, era um projeto do Toninho e ele trazia isso para a escola para a gente discutir. E qual que era a sua relação com esse prefeito, Toninho? O Toninho, quando eu cheguei, o Toninho era assistente de uma disciplina de desenho, né? Trabalhava com o Fabinho Magalhães, que dirigiu o Memorial da América Latina durante algum tempo. Quando nós montamos uma disciplina no terceiro ano da arquitetura, convidamos o Toninho para ser assistente nosso. Ali ele iniciou a convivência conosco e daí para diante continuamos juntos, fizemos todo os créditos de pós-graduação em São Carlos junto e acabamos sendo um pouco decisivos para a entrada dele no PT naquele período, né? Ele achava que teria que fazer política para fazer aquilo que ele imaginava enquanto sonho. E como eu já estava no PT, fizemos essa discussão e ele acabou ingressando no PT, né? Agora, falando um pouco da sua função mesmo assim na arquitetura, o que fez o senhor se voltar mais para o lado social da arquitetura? Pois algumas pessoas, muitos pensam que a arquitetura é apenas a fachada bonita de um prédio ou algo assim. Veja, eu acreditaria isso à mudança na realidade que aconteceu no mundo naquele período. É o início da arquitetura moderna no Brasil, né? E acreditaria isso exatamente a base com que o curso de arquitetura era feito. Ele foi feito exatamente, a nova arquitetura brasileira era feita exatamente imaginando que a arquitetura não era alguma coisa construída em que a imagem fosse importante,
mas a arquitetura era alguma coisa que deveria dar solução para o novo mundo que estava se criando. Portanto, era uma questão de valores que você colocava naquilo e não de imagens que você colocava na sua produção. Araquém, o Brasil teve uma industrialização tardia e quando as multinacionais foram trazidas para cá, o Brasil se preparou para recebê-las, mas aí veio a globalização e a maneira de trabalhar mudou. Como que Campinas recebeu essa transição? Você faz uma enorme bondade e uma tentativa de exercício de cidadania dizendo como é que Campinas recebeu. Campinas não recebeu, teve que receber. Né? A mudança fundamental da globalização é que é ela que escolhe. Né? Na medida que Campinas tem as condições concretas, por exemplo, de mobilidade, de fluidez, eu consigo ter um aeroporto eficiente, eu consigo ter rodovias eficientes, eu consigo ter universidades eficientes, ela escolhe. Então, o setor da globalização, ele basicamente é isso, ele é um interesse multinacional, né, global, portanto, que escolhe um local onde seria a sua melhor atuação. A grande novidade que nós estamos descobrindo nesse período, e em Campinas foi básico esse período na prefeitura, é de que apesar desse setor, quando vim completamente autônomo, completamente consciente de que ele detém todas as forças, se aprendeu na prática que ao se inserir no local, ele depende do local. Portanto, parte da sua independência se vai e ele começa a ter que se registrar enquanto uma coisa local. É nesta hora que a gente descobriu que era possível intervir nesses conjuntos todos. E a Vila Industrial, por exemplo, como que ela fica nesse caso? A Vila Industrial, você está dizendo o bairro que vem depois... O bairro que foi construído para receber essa indústria. A indústria das multinacionais. Não, você está dizendo o Distrito Industrial. Sim. A Vila Industrial, na realidade, é um local de habitações que acontece logo depois da ferrovia, em seguida a ferrovia na cidade de Campinas, aquela região toda chamada Vila Industrial, porque foram ali os primeiros ferroviários moraram naquela região. O que aconteceu em Campinas foi, na década de 70, a partir do Juscelino, a partir dessa época de ouro que nós discutimos, o país inicia um processo de industrialização crescente. É uma coisa fora do comum você tomar um país de agricultores e transformar em operários em 3 ou 4 anos, que foi o que o período Juscelino fez. Isto custou-nos, por exemplo, praticamente a extinção das ferrovias, e esta supremacia das rodovias e o sistema rodoviário todo que trouxe a automoção feita na base do automóvel e do veículo em rodas, em pneus. Neste período, logo depois disso, você vai perceber que é truncado esse desenvolvimento bem nacional para se transformar no golpe de Estado, numa outra ideia que é você realmente absorver o capital estrangeiro, e o país passa a se ligar agora praticamente com o Ocidente em termos de capitalismo. Nesse sentido, a industrialização ela se expandia e se interiorizava no estado de São Paulo. Ela não estava localizada. E Campinas é uma das primeiras cidades escolhidas exatamente para essa interiorização. Para isso se faz o projeto em Campinas de acordo com as normas do urbanismo de então, hoje completamente discutíveis, se reserva uma certa região para você desenvolver ali o setor industrial. Isto para esta indústria, que na realidade era uma indústria do tipo fordista, uma taylorista, que vai montando as peças, vocês viram os tempos modernos do Chaplin, é tipicamente uma indústria fordista que era lá. Eles precisavam de grandes áreas e precisavam ter resolvido questões muito fundamentais, que era você energizar a área, você resolver a questão de água, esgoto, de infraestrutura e ter principalmente acessibilidade, que é o que fazia com que chegasse matéria-prima e saísse produto manufaturado, fabricado. E isto exigia uma certa distância da habitação, porque essas indústrias nesse período eram altamente poluentes. Todas elas não tinham nenhuma restrição com respeito a gases, ou com respeito a ruído, a poluição não era discutida. Acontece que quando Campinas organiza o seu distrito industrial, acaba de organizar, o mundo muda. Quer dizer, nesse período, vejam, os Estados Unidos que estão apoiando o desenvolvimento do Japão, recebem do Japão uma influência que eles não imaginavam, mudando completamente o modo de produção.
E quando o modo de produção chega desta maneira, ele não bate em nada com aquilo que era a proposta do modo de produção anterior. Né? E com isso o Distrito Industrial de Campinas praticamente se paralisa, apesar de enormes investimentos que você tem na região. Bom, Araquém, como a indústria mudou, agora tem a de alta tecnologia que veio para Campinas. E junto com essa indústria, a cidade ela acabou se dividindo. Tem os pobres de um lado, os ricos do outro. Você costuma afirmar em entrevistas que na cidade que nós aprendemos a conviver com as pessoas diferentes e é onde aprendemos a respeitá-las. Mas os loteamentos, por exemplo, unem os iguais, juntam os que ganham 5 salários de um lado, os que ganham 50 do outros. Então, não há troca. Em que medida isso contribui para dificultar a convivência numa cidade? Eu acho que a gente, com respeito à cidade, isto que você rapidamente colocou, levou anos para ser construído. Não é? A cidade, quando ela começa a ser seletiva, é uma cidade que já está ligado basicamente à mercadoria terra. Não é? Quando a terra se transforma em terreno, você faz essa mudança. Você deixa de ter a terra por alqueire e passa a vendê-la por metro quadrado. Quer dizer, esta coisa toda acaba originando essas duas cidades. Quem pode mais, compra o melhor terreno. Quem pode menos, compra o pior terreno. Veja, se não fosse por nada, porque está aparecendo agora na cara da gente a dificuldade de você viver numa cidade desse tipo. Basta você discutir a questão da segurança em Campinas, você já percebe o que é isso. Quanto mais você estiver num local privilegiado, você sabe que mais risco você está correndo. E já se percebeu que o crime, na realidade, não é brincadeira. Que ele não é mais feito por alguém que precisa roubar o pão para comer. Ele é alguma coisa organizada, e como organizado, se tem o mesmo risco de roubar de um pobre ou de um rico. Evidentemente, eu vou preferir roubar de um rico. Ora, nós estamos percebendo que essas distorções, elas estão muito seriamente colocadas há algum tempo para a gente. Você imagina uma coisa, por exemplo, desse tipo, quer dizer, eu tenho dinheiro suficiente para comprar um ótimo terreno e construir uma ótima casa. Eu vou escolher o melhor loteamento de Campinas. Onde é que é o melhor loteamento de Campinas? É o loteamento, primeiro, que é uma área saudável, salubre, uma área alta, uma área que bate sol o tempo inteiro, que não tem poluição de espécie alguma, que é arborizada, em que eu tenho um processo de fluidez para me ligar com a cidade, com o shopping, com as escolas. Este é o terreno que eu compro, pois eu tenho dinheiro. Agora, se eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa que, além de comer bem, de dormir bem, de me cuidar bem, de ter um ótimo serviço médico, portanto eu tenho uma saúde excepcional, eu estou num lugar que me ajuda a ter saúde excepcional e que tudo corra bem. E inverte o sinal. Você bota alguém na periferia que ganha pouco para comer. E para conseguir morar, vai morar num lugar que é alagadiço, sombrio, onde bate mais vento do que sol, onde as condições de saúde são precárias. Ora, só isso daria um desequilíbrio que, se a gente tivesse um pouco de memória, dizer, daqui a pouco eu tenho essa gente infectando aquela outra. A peste negra já mostrou como é que aconteceu isso na história da humanidade. Isto acontece hoje do ponto de vista social. Só que as condições concretas de vida faz com que até aqueles que são os mais ricos dependam, na sua vida, daqueles que são os mais pobres. Obrigada, Araquém. Vamos agora para um breve intervalo e em seguida voltamos com mais Araquém e Martinho. Você acha que propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para escolha. Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje o arquiteto Araquém Martinho, coordenador da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Campinas. Araquém, como nós estávamos conversando no bloco anterior, o crescimento de Campinas se deu em duas frentes, ocupações desordenadas e os condomínios fechados, os ricos de um lado e os pobres de outro. O que vai acontecer, qual que é o futuro disso e qual é a solução para isso? Se a gente imaginar que a solução é técnica, não é. Realmente não existe nenhum poder da técnica de fazer essa espécie de junção.
A tecnologia, inclusive, está aí para outras coisas. Mas o que nós temos certeza, primeiro, é que esses dois extremos não podem ser... Eles são problemáticos, a gente sabe, né? Eles não são a única coisa que existe na cidade. Existe toda uma classe média intermediária nesse conjunto, não é? Que pode ser uma espécie de equilíbrio disso que está aí. Mas o mais importante que eu acho que tem de mudança, se a gente quer atacar esse problema, principalmente da grande pobreza, porque ela é lógica. Este é o problema fundamental que nós temos que entender em Campinas. Quer dizer, todas as grandes metrópoles da modernidade, as metrópoles que são bases da globalização, elas continuam a ser os únicos locais que atraem a migração. Porque a migração que a gente estava acostumado a analisar na década de 70 como gente que vem para a cidade na busca de emprego, agora gente que vem para a cidade sabe que não tem emprego para eles. Então, primeiro foi preciso descobrir por que é que eles continuam a vir para a cidade. Porque agora eles vêm em função de uma atração que é talvez o grande fundamentalismo que vocês vão atravessar, porque eu acho que eu passo além disso, que é a sociedade de consumo. Eles vêm na busca dos espaços onde o projeto de consumo é mais avançado. Porque eles imaginam aí encontrar o nicho para poder encontrar empregos da informalidade que façam sobrevivê-los. Então, isso que está acontecendo em Campinas é natural que aconteça em Campinas. É natural que aconteça em São Paulo. É menos natural que aconteça em Vinhedo. É menos natural que aconteça em Valinhos. Então, isso vai piorar nas grandes cidades, nas metrópoles. O estudo nosso é exatamente para fazer com que esta investigação, que é feita há muito tempo, dos mais carentes, ela não fique entre os limites que até então ela se colocava, que é entre os humanitarismos e, portanto, as assistências sociais que tentam minorar a pobreza, né, ao invés de trabalhar com essa pobreza, e as ideologias que acham que não deve haver uma classe rica e uma classe pobre. Ora, Kim, mas o que fazer com essa informalidade? Como oferecer trabalho para quem não é qualificado? Primeiro, veja, essa informalidade já está sendo resolvida se você olhar para eles mesmos. Se você pensar que até há 10 anos atrás o lixo era um problema na cidade, e hoje esta população já sabe que o lixo é riqueza, e já sabe que o catar lixo, que até há 10 anos atrás era feito individualmente, já começa a ser feito por cooperativa. E essas cooperativas já começam a pensar nessa reciclagem, você percebe que esta população mesmo já está tratando da questão da informalidade. Seria um passo muito curto se a gente pensasse, por exemplo, que ela consiga traduzir o emprego normal, informal hoje, a doméstica mesmo, que na maior parte é informal, mas o jardineiro, mas o limpador de piscina, isso tudo pode se organizar em termos de cooperativas. E organizar em termos de cooperativas, além de tirá-los da informalidade, vai dar também a credencial do trabalho, vai retomar a questão do ofício. Vai se aprender a ser um bom jardineiro para depois de trabalhar. E quem oferece trabalho é uma cooperativa, não é mais uma pessoa que pode ser mandada embora a qualquer hora. Então eu vou perdendo a informalidade exatamente baseado muito mais nos pobres, que nós ainda achamos que são aqueles que definitivamente vão construir o futuro. A gente acredita muito nessa questão, quer dizer, os chamados homens lentos pelo Milton Santos mostram claramente que quem olha fixamente para o futuro são esses homens pobres. Nós, a classe média e os mais ricos, olhamos muito pouco. A nossa vida se reduz a saber se o meu salário sobra depois de 30 dias, ou o que compra eu posso fazer para pagar a cada mês. E nós estamos trabalhando com gente que pensa se come ou não come amanhã. Esse está preocupado com o futuro mesmo. Esse quer construir imediatamente uma condição de vida para ele. E depois passa até a ter essas comunidades assim, um pouco inferiores, elas começam a ter um ofício e começam até a desenvolver uma própria articulação entre essas próprias pessoas, assim, intra-região e inter-regiões, né? Isso é claro. O conceito do Milton Santos. Perfeito, mesmo, né? Isso é muito claro. Isso dá para perceber se você for. O que a gente constantemente percebe é isso. Nós não estudamos essa espécie de circuito de economia inferior que existe na cidade. Eles aprenderam a fazer coisas e nós dependemos dele de 1000 coisas que a gente nem faz ideia, que não existiriam possivelmente hoje para nós se não existisse essa gente. É de uma capacidade enorme de transformação esses movimentos. Até porque eles são, na sua essência, aquilo que Milton defendia muito, né? Eles são, na sua essência, um resultado do espaço ocupado socialmente.
Né? Eles construíram aquela paisagem trabalha com eles. É uma coisa só, homem e mais terra, homem e mais território passa a ser uma coisa una. Araquém, foi feita uma pesquisa recentemente, né, mais relacionada à prefeitura atual de Campinas, dizendo que a população de Campinas, mais de 50% dela, acha que foi péssimo ou ruim. Por que você acha que teve essa rejeição tão grande? E eu queria saber, em relação a todo esse estudo que foi feito da cidade de Campinas quanto à urbanização, como é que vai ficar a próxima administração? Vai deixar de ter esse estudo? Vai perder esse estudo? A primeira coisa, eu vou responder pelo final. Não, evidentemente, nós imaginamos que toda a proposta nossa vai estar, sim, escrita, documentada e, inclusive, aplicada em alguns locais da cidade. Né? É preciso mostrar que existe uma certa lógica, né? Uma certa capacidade de atuação que depende do poder público. Né? Agora, Campinas na situação que estava. Eu acho que não é uma situação que se possa considerar normal. Não é uma situação em que a gente possa dizer, num conjunto de normalidades, a gente possa dizer mais de 50% da população rejeitou. Né? O que acontece com Campinas? Elege um prefeito que consegue empolgar uma cidade que vivia há 10 anos numa crise incomensurável. A Prefeitura de Campinas, quando recebemos, em 2001, tinha passado o ano de 2000 inteiro sem fazer um balancete. Quer dizer, não se tinha controle do que se recebia e do que se pagava. O pagamento dos funcionários chegava a levar 3 a 4 meses. Nós fomos pagar, no nosso governo, fomos pagar 13º e salários atrasados de 3 meses. Então, o que aconteceu? Quer dizer, primeiro, o Toninho, com a sua extrema capacidade de juntar gente, conseguiu juntar tudo. Ele conseguiu fazer um movimento pró-Campinas. Esse movimento pró-Campinas, ele não só juntou vários partidos, como juntou as tendências do partido, do PT. Né? A primeira coisa que acontece é, com o falecimento do Toninho, não há quem não estremeça. São 6 meses de governo de possivelmente uma das maiores lideranças que Campinas viu surgir. Ninguém fica incólume a isso. Ninguém é o mesmo depois disso aí. E nada está preparado para se mexer com a rapidez com que uma pessoa como Toninho, que se preparou a vida inteira, se mexia. Então nós tivemos problemas muito sérios, muito sérios. Dali para diante, a unidade de administração começa a se desfazer, né? E essa própria unidade entre os vários setores políticos da cidade começa a se desfazer. Agora, esse desfazer, a coisa mais importante para a gente notar é que isso se desfez naquilo que você pode chamar da lógica superior da política em Campinas. Mas ele não se desfez na ação política, pois esse governo montou uma estrutura de saúde como Campinas não via há muito tempo. Uma estrutura de educação como Campinas não via. Construiu coisas fundamentais, conseguiu sanear, conseguiu coisas que nos últimos 30 anos não foram conseguidas, porque esse é o período de ocupação em Campinas, que foi começar a legalizar as posses de terra. Quer dizer, e não deu, o que não deu na realidade foi para contar. De repente não se sabe por quê, a nossa prefeita Isalene entra no índice, não sei montado por quem, para dizer que é uma péssima prefeita, né? E, na realidade, deixa de se ver o trabalho dela. Basta dizer que a Isalene não foi boa prefeita, o que não é verdade. Eu diria assim, qualquer pessoa que tome qualquer uma das políticas setoriais de Campinas, saúde, educação, assistência social, segurança, repito a qualquer um que diga qual delas piorou. Porque nenhuma delas piorou, ao contrário, todas elas melhoraram. Para mim que viajo todo dia, porque eu continuo a morar em Jundiaí, não é? Para mim que viajo todo dia, eu vejo, a minha entrada é pela Prestes Maia. Né? Eu entro pela Moraes Salles. Eu me lembro de 2001, ao entrar pela Moraes Salles, a sujeira. Não se esqueça que a gente estava com camelôs entopetados aqui naquele terminal, né? Todo fechado. A sujeira de rua, a sujeira dos prédios, e é gozado, porque quando isto tudo está sujo, a sujeira das pessoas. As pessoas iam ao centro mal vestidas. Você via gente esfarrapada no centro, gente mal vestida, gente como se dissesse, eu estou indo para o serviço, eu não estou indo para o centro da cidade. E vocês que moram aqui não percebem. Eu venho todos os dias, eu vou percebendo ao dia a mudança. Então a cidade começa a ficar mais limpa, começa a cuidar,
começa a cuidar dessa grade, começa a pintar aquilo ali, começa a cuidar do jardim, começa a cuidar dessa praça, e de repente você passa no centro e está todo mundo bem vestido. Isso é uma coisa impressionante. Infelizmente, quer dizer, eu só vi, eu não filmei, mas a mudança foi radical. Aos mais velhos, talvez mais do que vocês, devem ainda ter na lembrança como é que foi os 2 últimos anos do governo Chico Amaral. Que correria era aquela para fazer nada? Tudo estava arrebentado. Não é? As invasões, vejam bem, as invasões se sucediam. A hora que o Toninho assume o poder, o primeiro dia de governo dele tenta uma invasão e ele segura, e já não permite. E não sai mais nenhuma invasão, porque ele diz que a invasão não é forma de se obter a cidadania, é outra forma. Só que essas coisas, com muita facilidade, principalmente para quem tem o poder da imprensa na mão, você torce. Você vira no avesso. É só não comentar o que está bem feito, e exagerar na tinta do que não foi bem feito. Tá bom. Você já mudou praticamente. Eu acho que a resposta... Agora, não bota a culpa nos outros, não. Eu acho que o PT é o maior culpado porque, na realidade, não soube se unir nesse instante para fazer essa conta. Nunca na minha cabeça o PT poderia fazer uma campanha em que a figura da prefeita, que foi a responsável por essa união toda, desaparece. Se usa mediocremente a ideia de que mulher não serve, é a primeira coisa que é indesculpável, e com essa visão de que o feminino não consegue dar conta de uma obra tão grande quanto essa, aí se desmonta todo o conjunto. O PT investe tanto em publicidade e acabou faltando divulgar isso, mostrar o seu trabalho aqui. Eu diria que a questão da publicidade eu acho fundamental como educação. Quer dizer, eu não posso estar querendo vender uma mercadoria com aquilo, mas eu preciso contar aquilo que está sendo feito e quanto custou aquilo que está sendo feito para que aquele que se apropria disso seja capaz de tomar conta daquilo, para que vire público. E nisso eu acho que realmente a gente não foi capaz de dar conta disso. Até porque as políticas, depois do Toninho principalmente, elas viraram muito setoriais. Então você tem a política setorial de saúde, a política setorial de educação, e não há quem consiga fazer publicidade de estudo. Você faz do governo inteiro, como um todo. Isso faltou. Araquém, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e gostaríamos de abrir espaço para suas palavras finais. Eu acho que me impressiona demais esse programa de vocês e essa vontade de vocês. É desse tipo de formação que a gente pode, na realidade, construir o futuro de Campinas. Está muito claro para mim que o problema de Campinas ela está abandonada. E quem mais a abandonou, do meu ponto de vista, foi a classe média. Essa classe média, da qual a maior parte de nós saímos, é que tem que voltar a recuperar o espaço como espaço seu. Obrigada, Araquém, pela sua presença. O programa de hoje chegou ao fim. Queremos agradecer a presença do arquiteto Araquém Martinho no Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até mais.